boa tarde. E hoje, com o estudo bíblico, vou trazer uma história que se encontra no livro de Esdras, no capítulo 6, sobre a edificação de templo, mas sim, claro, como esse edificador seria quem? Davi, ou como assim Deus o clamou para assim os profetas que chamassem ele até de rei, né? Porque seria um homem que vivia na realeza. Bom, essa história tem no capítulo 6 e fala da aliança que Davi fez com os ingleses para a construção de um templo que se referia ao Templo de Davi. Esse templo existe, ainda tem muita controvérsia hoje, porque esse templo, praticamente quem pegou ele foi a Arábia Saudita, pegou esse templo, mas esse templo foi o Davi que construiu. Então tem muita hoje guerra, que diz que ele sabia que aquele templo era de Davi, é um templo branco e a auréola é azul e por dentro tem muito ouro, ouro branco, pedras preciosas. É um templo lindíssimo. Então foi esse templo aqui sagrado que Davi construiu junto com os ingleses até. Então esse templo hoje está com a Arábia Saudita, mas esse templo pertence a Davi e, claro, a sua descendência também. Devido a muitas controvérsias naquele tempo, antigamente os templos eles tinham seus donos e associação. Mas como era a cúpula ali e pela a normativa do território, como ele fez um território que não era como fosse o Israel, mas aí fez no território ali seria da Arábia Saudita, mas como Davi era primo de muitos sheik árabes, esse templo ficou assim com a família, né? Os primos, tipo, minha família só faz sal. Então eles eram primo de Davi, que Davi era o que? Descendente árabe. Hoje a controvérsia em relação à família de Salomão, que sabe que aquele templo sagrado seria o templo de Deus. Ainda constitui esse templo sendo a casa de Deus, como aqui fala, que Deus falou para Davi que esse templo seria a casa de Deus. E esse templo também se chama casa de Deus. Mas hoje esse templo continua, mas esse templo é um templo muito precioso, foi um templo que Davi construiu, né? O nosso, como Senhor, como ele clama também, Senhor, né? Ele era profeta do Alcorão, ele era doutor da lei, então ele era chanceler de Israel, governador, né, de Israel. Então ele era um senhor também, né? Até se conectava como Deus de Deus minúsculo. Mas ali Davi estava com os ingleses construindo aquele templo sagrado para Deus. Que Deus deve ter nascido no coração de Davi e Davi colocou casa de Deus. Então esse templo que constitui lá perto da Arábia Saudita, perto do Afeganistão, né, é o templo que Davi construiu mesmo, né? É uma relíquia, uma coisa linda, toda adornada de pedras, de ouro branco, de ouro, palavras em aramaico, alporão em prata, todo trabalhado. É a coisa mais deslumbrante. Eles cuidam daqui porque a família de Davi era árabe, né? Lá da Arábia Saudita, era primo de Abner. Davi era primo de Abner, né? Da família Sufaisal. Então, Davi era um homem muito rico, muito poderoso mesmo. Como aqui fala, relata no texto, né, sobre o templo que Davi construiu para Deus, que é a casa de Deus. Então, espero que você tenha gostado dessa história. É uma história, né, dos templos sagrados. E aqui, como Davi, o próprio Davi relata que ele construiu e pediu ajuda aqui aos reinos da Inglaterra, como aqui mesmo se encontra, para poder levantar, reerguer o melhor templo para Deus. Um beijo e uma boa tarde para vocês. E boa sabedoria.